Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 28 de fevereiro, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, do capítulo 20, versículos 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os discípulos à parte durante a caminhada e disse-lhe: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para que zombem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas, no terceiro dia, ressuscitará. Jesus faz um resumo do final da sua história em poucas palavras. O fim, que na verdade é um início de uma longa história, sem fim. A ressurreição, a vida eterna, o paraíso. Mas antes de chegar à ressurreição, é necessário passar pelo caminho da cruz, pelo caminho do sofrimento e da dor. Jesus abre o seu coração para os apóstolos, pois anunciar a sua morte e seu sofrimento foi algo que trouxe grande dor no coração do Cristo. A rejeição, a condenação. Jesus previu toda a sua dor e seu sofrimento. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, uma à tua direita, o outro à tua esquerda. Jesus acaba de anunciar o seu sofrimento, a sua morte, a sua cruz, e mesmo assim os discípulos e a mãe de dois deles querem a glória, o poder. Um à direita, ou seja, o general, o outro à esquerda, aquele que toma conta do dinheiro, aquele que toma conta dos tesouros. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo. Jesus deixa claro que muitas vezes na nossa fragilidade, na nossa pequenez, pedimos, mas não sabemos o que estamos pedindo e nem quais as consequências desse pedido. A mãe dos filhos de Zebedeu, quer a glória e o poder, sem a cruz, sem o sofrimento. Mas isso não é possível. E Jesus disse: Por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles que meu Pai tiver reservado. É aqueles que meu Pai preparou. Quando os apóstolos respondem que poderão beber do cálice, isso significa que eles também irão passar pela morte, pelo martírio, pela humilhação, pelas torturas, mas eles ressuscitarão. É importante entender que, às vezes, os apóstolos responderam que beberão do cálice do Cristo, imaginando um cálice glorioso, poderoso, mas não, é um cálice de dor, um cálice de sofrimento. E eles beberão do cálice. Mas quem concede lugar à direita e à esquerda é o Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos, porque estavam com ciúmes, com inveja, achando que os 2 discípulos iriam ocupar os lugares importantes, enquanto os outros 10 ficariam excluídos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Jesus cita como exemplo a sua própria vida,
de entrega, de serviço, de doação. O apostolado, o discipulado, o seguimento de Jesus não é para nós um título de glória, não é privilégio, mas é uma vocação, é uma graça, é uma missão que nós recebemos do Senhor. E assim Jesus explica para eles que o mundo tiraniza, domina, os grandes oprimem os pequenos, derrubam os pequenos. Mas entre os cristãos não deve ser assim. Deve haver o serviço, deve haver o amor, doação, colocar o outro em primeiro lugar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.